Bem-vindos ao Casos de Sangue. Hoje eu venho contar para vocês um caso horripilante. O caso de Kristin Rossum, uma promessa destruída. Ela poderia ter sido uma cientista, mas escolheu um caminho diferente. A loira Kristin Rossum, formada em Química pela Universidade Estadual de San Diego, poderia ter tido um futuro brilhante. Em vez disso, ela está cumprindo pena perpétua na penitenciária feminina da Califórnia Central. Ralph e Constance Rossum tinham 3 filhos e os preparavam para um futuro indubitavelmente promissor. As crianças recebiam educação das melhores escolas, tinham aulas particulares e participavam de clubes e sessões para desenvolvimento de talentos. No entanto, a frágil e impulsiva Kristin não conseguiu manter o ritmo. O início da queda. Na busca pelo ideal mentir, faltar às aulas e o desejo de fugir da realidade, primeiro a apresentaram a uma sensação de tranquilidade através do consumo de bebidas alcoólicas, mas logo o álcool parou de proporcionar o efeito desejado de tranquilidade e ela se tornou dependente de uma substância controlada, a metanfetamina. A metanfetamina é uma das substâncias ilícitas mais viciantes nos Estados Unidos da América. Ela causa paranoia, afeta o julgamento, causa euforia e alucinações. O comportamento errático de Kristin e seu distanciamento da vida real chamaram a atenção de seus pais. Após uma longa conversa, ela admitiu que era dependente da substância desde o ensino médio. Esse comportamento foi um golpe severo para uma família de profissionais com formação universitária. Após vários meses de numerosos conflitos com seus pais, Kristin, aos 17 anos de idade, fugiu secretamente para o México com amigos para passar férias. Lá, ela conheceu um homem por acaso. O Salvador. Alto, bonito, Gregory Villers, 7 anos mais velho que ela, parecia um anjo que a salvaria. E ele o fez. Greg se apaixonou pela garota problemática, assumiu o papel de pai e a responsabilidade pelo bem-estar dela. Com o apoio de Greg, ela conseguiu um emprego em um departamento forense local como assistente de toxicologia. Suas habilidades impressionaram o empregador, sua dependência foi esquecida, o que funcionou a seu favor, já que seu trabalho em toxicologia proporcionava acesso a substâncias controladas apreendidas. Como assistente forense, Kristin se formou na universidade com honras. Seus professores e empregador a elogiavam entregando-lhe o prêmio de melhor aluna, sem conhecimento dos motivos de seu amor pela profissão escolhida. Seu relacionamento com Greg durou cerca de 5 anos e terminou com um grandioso casamento em 5 de junho de 1999. Os pais de Kristin adoravam Greg e ficavam tranquilos por sua filha, pois ela havia saído do ciclo de dependência e estava firmemente no caminho para uma vida promissora e feliz. Em março de 2000, Kristin foi contratada pelo escritório do médico legista do Condado de San Diego como toxicologista. Um toxicologista analisa fluidos corporais para detectar substâncias controladas. O Triângulo Fatal. Gregory estava trabalhando na indústria de biotecnologia na época. Kristin rapidamente se entediou com sua vida monótona e começou a buscar emoção em outros lugares. Ela encontrou uma oportunidade com um novo colega, Michael Robertson, que havia sido nomeado chefe do departamento. Ele era casado, mas isso não impediu uma súbita atração entre eles. Eles não conseguiram manter seu relacionamento em segredo por muito tempo. Greg encontrou numerosas cartas trocadas entre os amantes secretos. O relacionamento conjugal se deteriorou, mas Gregory ainda tinha a esperança de salvar o casamento, conhecendo as fraquezas de sua esposa e tentando, como sempre, salvá-la. Desta vez, Kristin não queria ser salva. Ela exigiu o divórcio. Na manhã de segunda-feira, 6 de novembro de 2000, Kristin estava se preparando para o trabalho como de costume. Greg estava enfermo e ficou em casa. Kristin estava muito preocupada com seu marido nos dias seguintes à conversa sobre separação. Ele estava letárgico e incomumente calmo. Ela informou o local de trabalho dele sobre sua doença e também o visitou durante seu intervalo para almoço. Greg estava dormindo. Às 9h22 da noite daquele mesmo dia,
Christine ligou para os serviços de emergência para informar que seu marido Greg não estava respirando. Ela dizia que ele provavelmente havia feito algo contra si mesmo porque estava sozinho em casa. A mulher chorava ao telefone e não escutava as instruções do atendente para examinar o corpo e possivelmente administrar os primeiros socorros. A cena do crime. Os policiais e paramédicos chegaram à cena às 10h19 da noite e constataram que Gregory Villers havia partido. Ele estava deitado no chão do quarto com o torso exposto, rodeado por pétalas de rosa espalhadas. O exame do quarto sugeria que Greg provavelmente havia consumido uma dose letal de várias substâncias controladas. Frascos vazios de analgésicos potentes estavam espalhados ao redor e fotos rasgadas do casamento foram encontradas em sua cama. Durante o interrogatório, Christine declarou que havia informado seu marido sobre a separação na noite anterior, apenas 17 meses após o casamento. Ela se arrependia de ter se casado, sentia que tinha se precipitado. Greg era muito apegado e ela queria se distanciar. O caso foi inicialmente considerado auto-infligido. A causa foi atribuída a sedativos fortes. Christine assinou os papéis de cremação. As primeiras suspeitas. No entanto, a família e amigos de Gregory se recusaram a acreditar em tal acontecimento repentino. Nenhum deles notou qualquer mudança em seu caráter ou humor. Ele não havia compartilhado seus problemas conjugais com ninguém. Greg era tão contra substâncias controladas que nunca as teria tomado. Logo, os parentes conseguiram interromper a cremação e insistiram em uma autópsia independente. A persistência da família permitiu a consideração de um cenário diferente. Logo, os testes toxicológicos revelaram que o corpo de Gregory continha uma quantidade extremamente alta de fentanil, um analgésico 150 vezes mais forte que a morfina, junto com quantidades menores de clonazepam e traços de oxicodona, conhecido como heroína rural. Os investigadores especularam que, sob a forte influência de clonazepam e outras drogas detectadas, alguém teria administrado a dose letal de fentanil em Gregory. Christine tornou-se a principal suspeita, já que o fentanil não é um medicamento vendido sem receita e ela tinha amplo conhecimento e acesso a tais medicamentos. Ao chegar para interrogatório na delegacia, a aparência debilitada e pouco atraente de Christine e seu comportamento alterado indicavam sua dependência química, o que foi confirmado por suas próprias declarações. No dia do falecimento de Gregory, Christine foi inconsistente em seus relatos. Inicialmente, Christine disse aos paramédicos que Gregory não havia tomado nenhuma medicação, mas depois mudou sua declaração, sugerindo que ele poderia ter tomado oxicodona. No hospital, Christine disse a uma enfermeira que Gregory poderia ter tido uma overdose de oxicodona. A oxicodona tem efeito similar a outros medicamentos controlados, podendo não apenas aliviar a dor, mas também induzir uma sensação de euforia. Ela deprime o centro respiratório, e sem assistência oportuna, seu uso pode ser fatal. A polícia considerou a possibilidade de que Gregory tivesse partido devido a uma overdose acidental de remédio para resfriado e oxicodona. Em conversas com Christine, eles também souberam que Gregory estava muito transtornado com o fracasso do casamento, levando Christine a dizer à polícia que ele havia decidido partir por conta própria. Esta foi outra linha de investigação que eles exploraram. Investigação reveladora. Em 8 de novembro, um colega de Christine, Russ Lowe, ligou para a polícia. Ele informou sobre o caso de Christine com seu chefe. Esta informação mudou o curso da investigação policial. Foram encontradas evidências da conexão de Christine com seu chefe, o Dr. Robertson. As evidências incluíam e-mails apaixonados que eles trocavam, bem como arquivos de computador e artigos profissionais revelando o conhecimento especializado do Dr. Robertson sobre fentanil. O quebra-cabeça criminal estava se encaixando perfeitamente. Suspeitava-se que Gregory havia se tornado uma ameaça para os amantes, pois ele sabia que Christine, com seu acesso ao laboratório e substâncias controladas, estava usando-as secretamente, e Michael estava acobertando.
Foi um ato premeditado. O desafio para os investigadores era prová-lo. Durante o interrogatório, Michael Robertson disse aos detetives que estava ciente da dependência química de sua amante. Naquele momento, nenhuma acusação foi feita contra o casal. Ambos foram demitidos de seus empregos por violar várias regras durante a investigação. Os problemas sérios para Christine começaram em janeiro, quando a polícia fez uma busca em sua casa, encontrando vestígios de drogas e materiais relacionados. Ela foi detida pela primeira vez, mas depois foi liberada sob fiança. A investigação progrediu conforme novas informações surgiam, incluindo o diário de Christine. Durante seu exame inicial, os investigadores levantaram a hipótese de que o diário foi escrito por Christine não para si mesma, mas para um leitor externo, como forma de encobrir e afirmar sua inocência, enquanto elaborava a aparência de uma partida perfeita e auto-infligida de Gregory. No dia do falecimento de seu marido, ela comprou uma rosa e lingerie reveladora, ações inconsistentes com seu comportamento angustiado. O exame médico indicou que Gregory estava inconsciente por pelo menos 6 horas antes de sua partida, que poderia ter ocorrido 1 hora ou 1h30 antes de ser confirmada. Adicionalmente, foi encontrada uma marca ao redor de um local de injeção no braço do jovem, cuja finalidade permaneceu inexplicada. No local de trabalho de Christine, foi descoberta uma escassez do medicamento que levou à partida de Gregory, bem como de outras substâncias controladas. A polícia acreditava que Christine havia envenenado Gregory, administrando fentanil sem seu conhecimento. A promotoria construiu seu caso com base em dados toxicológicos e médicos. Com evidências circunstanciais suficientes, Christine foi presa em 25 de junho de 2001 e acusada de crime premeditado. Após passar 6 meses sob custódia, ela foi liberada sob fiança. O primeiro julgamento logo começou. O julgamento. A principal teoria da promotoria era o motivo do incidente. Eles argumentaram que ela agiu contra Gregory porque ele ameaçava manchar sua reputação de boa moça ao revelar seu uso renovado de drogas e o caso com Michael Robertson. A promotoria alegou que Christine envenenou Gregory com fentanil. O tribunal ouviu que fentanil é um opioide sintético poderoso, 80 vezes mais forte que a morfina. Foi sugerido que ela primeiro tentou encerrar sua vida com clonazepam, mas quando isso falhou, ela administrou fentanil. Eles também argumentaram que ela então preparou o quarto para parecer que Gregory havia partido por conta própria, rasgando páginas de seu diário e colocando pétalas de rosa e uma foto do casamento ao redor de seu corpo. O tribunal ouviu que Christine, com um diploma em bioquímica, usou seu conhecimento de drogas e química contra Gregory. A promotoria também alegou que Christine esperava convencer seus colegas no escritório do médico legista que a partida de Gregory foi auto-infligida, escondendo informações sobre o fentanil. No entanto, antes que a autópsia de Gregory pudesse ser conduzida, ela foi transferida para outro laboratório e a tentativa de substituir a pesquisa toxicológica não teve sucesso. A promotoria apresentou o dia de Christine em 6 de novembro. Cedo pela manhã, ela ligou para o empregador de Gregory para informar sua ausência, depois foi trabalhar. Seus colegas testemunharam que cerca de 1 hora após sua chegada ao trabalho, por volta das 9 horas da manhã, ela foi vista chorando no escritório de Michael. O gerente do prédio onde Christine e Gregory moravam relatou tê-la visto retornar para casa às 12 horas e 10 minutos da tarde. Às 12 horas e 41 minutos da tarde, ela foi a uma mercearia local e comprou vários itens, incluindo uma única rosa vermelha. Extratos do cartão de crédito confirmam este fato. Horas antes da partida de Gregory, ela fez várias ligações para Michael. O Dr. Brian Blackburn, o médico legista do condado de San Diego, que conduziu a autópsia de Gregory, testemunhou que Gregory havia partido há pelo menos 1 hora antes da chegada dos paramédicos. Ele informou ao tribunal que Gregory desenvolveu broncopneumonia precoce. Esta condição surge quando secreções normalmente expelidas através da respiração se acumulam nos pulmões porque uma pessoa está inconsciente ou não está respirando profundamente o suficiente. O Dr. Blackburn
também informou ao tribunal que a bexiga de Gregory continha uma quantidade significativa de urina, o que teria sido muito desconfortável se ele estivesse consciente. Isso levou o Dr. Blackburn a concluir que Gregory estava respirando mal por aproximadamente 6 a 12 horas antes de sua partida. Uma pessoa em estado inconsciente não seria capaz de espalhar pétalas de rosa sobre si mesma. O Dr. Blackburn mostrou que o nível de clonazepam encontrado no sangue de Gregory não estava em nível de overdose e não era letal. O Dr. Theodore Stanley testemunhou em nome da promotoria. Ele demonstrou que o fentanil é um analgésico potente e de ação rápida, com um efeito colateral sério, que pode levar à parada respiratória de uma pessoa. O Dr. Stanley declarou que a velocidade com que o fentanil começa a agir depende do método de sua administração. O efeito máximo ocorre cerca de 16 horas após a aplicação de um adesivo transdérmico, 20 a 30 minutos após ingestão oral, 15 a 20 minutos após injeção intramuscular, dentro de 5 minutos após injeção intravenosa. O Dr. Stanley informou ao tribunal que o fentanil geralmente não é administrado oralmente, porque o fígado destrói cerca de 65% dele, então apenas 35% entra na corrente sanguínea. Quando questionados para explicar como o fentanil entrou no sistema de Gregory, nem o Dr. Blackburn nem o Dr. Stanley puderam fornecer uma opinião definitiva. O Dr. Stanley mostrou que vários níveis de concentração no corpo de Gregory, junto com dados indicando que ele estava inconsciente e respirando superficialmente por várias horas antes de sua partida, sugere que o fentanil foi provavelmente administrado a Gregory múltiplas vezes. A promotoria não conseguiu dizer com confiança ao júri como Christine envenenou Gregory, mas havia indicações de que ela poderia ter aplicado adesivos de fentanil em seu braço enquanto ele dormia. O desaparecimento de 15 adesivos do laboratório onde Christine anteriormente trabalhava apoiava esta teoria como uma possibilidade. A defesa afirmou a inocência de Christine, reconhecendo que o fentanil foi a causa da partida de Gregory, mas alegou que ele o administrou intencionalmente, causando sua própria partida devido ao desespero sobre questões familiares. Christine testemunhou em tribunal, descrevendo ter acordado na manhã de 6 de novembro e encontrado Gregory angustiado. Ela ligou para seu empregador às 7 horas e 42 minutos da manhã para informar sua doença e que ele não iria trabalhar. Ela disse ao tribunal que foi trabalhar, mas retornou ao apartamento para verificar Gregory, almoçando com ele após o meio-dia. Perguntei a Gregory por que ele estava tão chateado naquela manhã. Ele respondeu que não estava se sentindo bem e havia tomado um pouco de oxicodona e clonazepam. Ele planejava ficar em casa e dormir. Saí para trabalhar por volta das 2:30 da tarde. Durante meu intervalo de almoço, vim para casa verificar Gregory. Almoçamos juntos e então voltei ao trabalho. Cheguei em casa por volta das 8 horas da noite. Gregory estava deitado na cama. Pensei que estivesse dormindo. Tomei banho e quando saí tentei acordá-lo. Ele estava frio. Liguei para os serviços de emergência. O promotor interrogou Christine, chamando sua explicação de estranha. Ela admitiu ter mentido no passado e sobre seu uso de drogas. Ele disse ao tribunal que o fentanil era o veneno perfeito, porque é difícil de detectar, algo que ela sabia bem devido ao seu trabalho. O testemunho médico baseado na autópsia e descobertas toxicológicas provou que Gregory estava inconsciente por cerca de 6 a 8 horas, significando que Christine não poderia ter almoçado com seu marido naquele dia. A defesa alegou que, embora o Dr. Blackburn tenha mostrado que o nível de clonazepam no sangue de Gregory não era letal, tomar oxicodona, um opioide, e clonazepam, um benzodiazepínico, juntos poderia criar um efeito sinérgico, tornando-os mais potentes. Eles sugeriram que Gregory poderia ter tomado as drogas sem saber, como o fentanil foi administrado e por que altos níveis foram encontrados em seu sistema permanecem inexplicados. A batalha pela verdade. Após 8 horas de deliberação, o júri considerou Christine culpada de ação premeditada e circunstâncias especiais devido ao uso de veneno.
Ela foi sentenciada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Christine manteve sua inocência e apelou do veredicto. O Tribunal de Apelação ouviu que erros foram cometidos por sua própria equipe de defesa. Seus advogados admitiram que o fentanil causou a partida, mas não testaram as amostras da autópsia para metabólitos de fentanil. Este teste poderia ter determinado se Gregory havia ingerido fentanil ou se o fentanil encontrado nas amostras era resultado de contaminação laboratorial após sua partida. Se o fentanil tivesse sido detectado apenas nas amostras e nunca no corpo de Gregory, a teoria da promotoria de que o fentanil causou sua partida teria sido incorreta. O Tribunal de Apelação ouviu que houve uma quebra na cadeia de custódia em relação às amostras. Elas foram colocadas em uma caixa de papelão com cada recipiente marcado como uma amostra do corpo de Gregory, mas os recipientes não foram lacrados. Eles deveriam ser entregues ao escritório do xerife para transferência imediata a um laboratório externo. Mas a pessoa que deveria receber as amostras estava ausente, então a caixa permaneceu no escritório do médico legista por cerca de 36 horas antes de ser entregue ao laboratório forense do xerife. O argumento do Tribunal de Apelação era que qualquer pessoa com uma chave do prédio do médico legista tinha acesso às amostras. O fentanil poderia ter sido adicionado às amostras posteriormente. Christine acreditava que havia um motivo para adulterar as amostras e incriminá-la, devido a vários relacionamentos pessoais e tensões entre a equipe. De fato, Christine argumentou no Tribunal de Apelação que em 8 de novembro de 2000, Michael informou a um dos toxicologistas que ele havia examinado uma amostra do conteúdo estomacal de Gregory. O painel de 3 juízes do 9º Tribunal de Circuito dos Estados Unidos concluiu que os advogados de Christine erraram ao não contestar a alegação da promotoria de que seu marido partiu por overdose de fentanil. Eles declararam que sua equipe jurídica deveria ter testado as amostras da autópsia para metabólitos de fentanil, em vez de simplesmente admitir que ele partiu dessa maneira. No entanto, eles não anularam o veredicto, mas enviaram o caso de volta ao Tribunal Federal para determinar se este erro da defesa poderia ter alterado o resultado do julgamento. Após esta decisão, a Suprema Corte dos Estados Unidos determinou que os tribunais federais devem aderir à decisão do Tribunal Estadual ao considerar tais apelações. Com base nesta decisão, o Tribunal de Apelação votou contra a realização de uma audiência sobre o caso de Christine. Sua apelação foi negada e ela permanece sob custódia. O desfecho. Michael Robertson foi implicado como cúmplice no julgamento de Christine. As autoridades discretamente apresentaram uma queixa de conspiração criminal e emitiram um mandado selado para a prisão de Michael Robertson, o ex-chefe e amante da condenada Christine Rossum. Robertson, que vive livremente e trabalha como consultor de toxicologia forense na Austrália desde a partida do marido de Rossum em 2000, poderia ser preso e detido sob fiança de $100 mil se alguma vez retornar aos Estados Unidos. A família de Gregory entrou com uma ação judicial acusando o condado de negligência, que permitiu que Christine roubasse uma dose letal de drogas do escritório do médico legista sem ser detectada. Em 2006, um tribunal dos Estados Unidos concedeu-lhe $147 milhões em danos civis, em um caso que continuou a cativar a nação. Rossum, uma ex-toxicologista no escritório do médico legista do condado, foi sentenciada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional em fevereiro de 2003, por roubar drogas do laboratório e usá-las para envenenar seu marido, Gregory DeVillers, encenando uma cena de partida voluntária em seu apartamento, espalhando seu corpo com pétalas de rosa vermelhas. Mas e vocês? O que pensam sobre o caso? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima.